e justo para nos perdoar os pecados. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro. Nós concluímos na semana retrasada, se não me falha a memória, uma exposição no livro do profeta Ageu, uma série de exposições, e hoje nós iniciamos uma nova série. Vamos expor nos próximos domingos, permitindo o Senhor, esta primeira epístola de Pedro, esta primeira carta de Pedro. Hoje nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, tá certo? Primeira carta de Pedro, verso 1 e verso 2. Versículo 1 e versículo 2. Será o texto para nossa exposição, meditação, reflexão. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos orar, irmãos, clamar e pedir a bênção de Deus, mais uma vez, para que Ele possa falar ao nosso coração nessa noite, através da sua palavra. Eu convido nosso irmão presbítero Domingos, que nos eleve a Deus nesta oração, intercedendo pela palavra, pedindo que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar. Amém, Senhor. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações, da forma que está aí. Amém, amém. Meus amados irmãos, uma muito breve e rápida introdução. Esta carta, como o próprio nome já traz, não é, foi escrita pelo apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro. Praticamente não há contestação a respeito da autoria desta carta. Geralmente, trazer uma data específica de quando um texto tão antigo foi escrito não é a tarefa das mais fáceis. Então, nós às vezes não temos como precisar com exatidão, mas nós podemos aqui colocar uma margem aí, né, de alguns anos. A diferença não vai ser muito grande, de modo que eu quero pensar com os irmãos para que a gente tenha o ano de 64 como o ano mais aproximado para que essa carta tenha, de fato, sido escrita. Esta é uma carta que vai ser escrita, né, com um objetivo, se pensássemos aqui num tema maior, num tema geral, de encorajar os cristãos, de encorajar a Igreja de Cristo, que estava sendo perseguida. Nós bem sabemos que já na época de Cristo a perseguição se instala contra os cristãos, os primeiros cristãos. Provavelmente nós vamos ver aqui Pedro sendo subjugado, martirizado do ponto de vista do seu sofrimento por um imperador que foi terrível, o imperador romano chamado Nero. A igreja cristã, portanto, naqueles primeiros anos, né, não só séculos, mas especialmente nos primeiros anos, foi extremamente perseguida, ao ponto de já temos aqui, inclusive, a informação de que aqueles irmãos estavam dispersos. Veja que o destinatário dessa carta, não é a igreja. Essa é uma das cartas gerais e talvez a única das cartas gerais que ainda tem, de alguma forma, um endereço, não é? Diferente da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto.
da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Essa é contada dentre aquelas epístolas gerais que atinge toda a cristandade, toda a igreja. Conquanto tenhamos aqui a informação de que Pedro, melhor dizendo, está escrevendo aos irmãos que estavam ali. A descrição geográfica aqui é a descrição da Ásia Menor. Não sei quantos irmãos têm o mapa mais ou menos daquela região na mente, talvez agora até por conta da guerra ali na Ucrânia, a gente esteja mais familiarizado com esse mapa, porque é uma região que está próxima ali do Mar Negro, né? Ao sul do Mar Negro, tendo o Mar Negro ao norte. É uma região grande, conhecida também como Ásia Menor, e o texto vai falar então que ele escreve aos irmãos dessas cidades, né? Da região, ou cidades ou região, Ponto, Galácia, Capadócia, a Bitínia, não é? E o objetivo de Pedro, e obviamente essa região fazia parte do Império Romano também, é encorajar aquela igreja diante das perseguições, diante das lutas, diante das adversidades que eles estavam vivendo e que eles com certeza ainda iriam viver. De modo que essa carta é uma carta extremamente útil para os nossos dias também. Haja vista que, guardadas as devidas proporções do nosso tempo e do tempo aqui em que a carta foi escrita, né, o ano 64 depois de Cristo, guardadas essas proporções de quase 2000 anos de distância, a diferença da cultura, do tempo, mas nós podemos dizer que a Igreja de Cristo continua sendo perseguida. A Igreja de Cristo continua passando por adversidades. E muito mais do que no contexto, talvez, de igreja, nós, enquanto cristãos, enfrentamos lutas, adversidades e dificuldades da nossa vida. De modo que essa carta continua sendo extremamente pertinente. Continua sendo uma carta extremamente atual. E o será até o dia em que o Senhor Jesus haverá de voltar para buscar a sua igreja, porque até lá a igreja de Cristo haverá de passar por provações, por lutas, por adversidades, e nós somos parte dessa igreja. A igreja não configura-se, né, num ente que é distante da relação com as pessoas, com cada um de per si. Nós somos a igreja de Cristo. Se nós afirmamos que a igreja passa momentos de dificuldades e adversidades, nós estamos afirmando que nós passamos por momentos de tribulação. Salvada ou resguardada aqui, como eu falei, as devidas proporções. Naquele momento a igreja respirava a morte de fato. O próprio apóstolo Pedro foi martirizado poucos anos depois de ter escrito esta carta, ao que se acredita, né? Os imperadores romanos, cada um mais, outro menos, mas cada um a seu modo, infligiu uma perseguição extremamente violenta contra os primeiros cristãos. E a preocupação aqui do apóstolo Pedro, então, eu preciso escrever a esta igreja, a estes irmãos, eu preciso trazer aqui a palavra de incentivo. E aqui, de fato, é o formato de uma carta, como nós conhecemos. E resta-nos hoje a observação na primeira parte dessa carta, que é a saudação. Uma carta geralmente tem uma saudação. Você tem no meio desta missiva, né, desta carta, os assuntos que são tratados propriamente ditos. E nós temos uma conclusão, uma palavra final, uma despedida final. Geralmente, de uma forma muito simples, esse é o formato das cartas, não é? E aqui então, no verso 1 e no verso 2, nós nos deparamos com essa saudação inicial do apóstolo Paulo. Obviamente, aqui não é uma simples carta, é um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante da palavra de Deus revelada ao seu apóstolo, da palavra de Deus revelada à sua igreja por intermédio do apóstolo. Nós temos essa convicção de que aqui não são meras letras, mas é a revelação de fato e de verdade de Deus, de modo que nenhum texto bíblico pode ser encarado ou percebido ou lido como um escrito qualquer, por mais que estejamos aqui dentro da forma da carta.
por mais que estejamos diante de uma saudação inicial, mas já salta aos nossos olhos algumas informações que são extremamente importantes para que possamos entender e compreender nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja de Cristo. Porque nessa saudação inicial, o apóstolo Paulo aqui, ou de forma proposital, ou apenas porque estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele relata algumas características da igreja cristã. Ele relata algumas características que são inerentes aos verdadeiros cristãos. Características essas que podem, obviamente, nos diferenciar, não é? Nos distinguir de qualquer outra categoria de pessoas ou de quaisquer outras religiões. Então, essa saudação, por mais que seja uma saudação, ela aponta também para essas características, não é? Para a condição da igreja como tal, para a condição dos cristãos como tal. E eu queria então olhar para o texto com esse olhar. A abordagem poderia ser outra, mas eu convido os irmãos para que, com a Bíblia aberta, vamos olhar o texto, vamos tentar tirar do texto os ensinamentos, as lições, sob essa perspectiva. Qual é a condição da igreja, as características dessa igreja, qual é a condição do verdadeiro cristão, as características desse verdadeiro cristão, pelo menos aquelas que aqui são citadas. Obviamente que o texto aqui não atinge todas essas características, não fala da condição da igreja em todos os seus detalhes e nos mínimos detalhes. Mas eu não tenho dúvida que aqui nós aprendemos algumas lições que são preciosas ao nosso coração. E o primeiro ponto que eu destaco é a condição da igreja em relação ao mundo. Em relação ao mundo em que nós vivemos. Acompanha mais uma vez comigo a leitura do texto. Veja que o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão. Meus amados irmãos, a nossa condição enquanto igreja do Senhor Jesus, com relação ao mundo que nós vivemos, é a relação de que nós somos forasteiros. Nós não podemos jamais perder isso de vista, sob pena de gostarmos demais das coisas desse mundo, nos acomodarmos demais à realidade desse mundo, quando na verdade, irmãos, nós abstraímos de toda a revelação de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, sempre essa concepção. O que é que nós somos aqui? Nós somos aqui forasteiros. Obviamente que eu estou trazendo aqui uma interpretação que, de certa forma, carrega consigo uma certa alegoria, mas que eu entendo guarda o seu respaldo na revelação maior de Deus. O texto, então, diz que aqueles cristãos estavam dispersos na Ásia Menor. Qual a razão dessa dispersão? Qual a razão dessa diáspora? A perseguição. Eu estou falando de uma igreja que nasce em Jerusalém. Jerusalém está na parte mais embaixo do mapa, tá certo? Está ao sul da Ásia Menor. Eu estou falando de cristãos que saíram de Jerusalém por conta de uma feroz perseguição e que migraram, que saem para outros lugares, saem para outras regiões. Isso não quer dizer que nessas outras regiões eles também não estejam sendo perseguidos. Mas com certeza, obviamente, nós sabemos que a igreja cristã, os primeiros cristãos estão ali em Jerusalém e o olhar do império, o olhar dos próprios judeus pesa muito mais sobre aquela cidade, de modo que a coisa estava extremamente difícil. Lembremos, por exemplo, do momento da conversão do apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Damasco com qual objetivo? O objetivo de prender, de instigar, de amedrontar, de martirizar, se fosse o caso, aqueles judeus que estavam se declarando cristãos. O que havia acontecido com Estevão, diácono, primeiro mártir da igreja, apedrejado até a morte. O que aconteceu com o próprio Senhor Jesus, o que aconteceu com praticamente todos os apóstolos, perseguição de todos os apóstolos.
E isso se deu nos próximos séculos, uma perseguição feroz, uma perseguição ferrenha contra a igreja de Cristo. De modo que a igreja, então, muitos cristãos saem da região, saem do seu rincão, não é? Saem do seu cantinho e encontram-se agora numa dispersão geográfica, numa dispersão cultural. E, obviamente, isso traz um ensinamento para nós. A nossa vida, meus amados irmãos, aqui nesta terra, a relação da igreja, a nossa relação enquanto cristãos com esse mundo não pode ser outra, senão a relação de forasteiros, a relação de peregrinos. Nós somos peregrinos nesse mundo. Obviamente que nós vivemos nesse mundo, nós não somos extraterrestres. Obviamente que Deus nos manda ser sal e luz neste mundo, mas a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos amar esse mundo com todas as forças do nosso coração. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Quem ama o mundo está fazendo uma coisa tola, porque, obviamente, esse mundo é passageiro, nos ensina a palavra de Deus. Haverá um momento em que toda a criação de Deus será restaurada, redimida. Meus amados irmãos, a nossa relação, igreja, cristãos, com este mundo deve ser travada nesta perspectiva. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos forasteiros nessa terra. Por mais que nós amemos o nosso lugar, por mais que nós amemos a nossa terra, por mais que nós amemos a nossa gente, por mais que nós amemos a nossa nação, por mais que nós amemos a nossa cultura, nós, enquanto cristãos, temos uma outra consciência, a consciência de que nós estamos aqui por um breve momento de tempo, mas que o objetivo final da nossa vida é a pátria celestial. Nós não podemos pensar de forma diferente. A condição do forasteiro é a condição de alguém que está, vamos dizer assim, desconfortável. Lembra-se, e aqui é uma tipologia, é metáfora mesmo, é a forma didática de Deus ensinar as verdades para todos nós. Lembremos do povo de Israel, 40 anos vagando pelo deserto, para que pudessem compreender, para que pudessem entender que a Jerusalém celestial é o destino final. E não apenas a Jerusalém terrena, e não apenas o pedaço de terra, não é? E aí, meus amados irmãos, quando essa realidade se torna presente na nossa vida, presente na nossa mente, nós aprendemos a nos desapegar das coisas desse mundo. Eu diria que nós seremos menos materialistas, eu diria que nós seremos menos consumistas, eu diria até que nós vamos ter uma capacidade muito maior de sermos felizes, de desfrutarmos de uma verdadeira felicidade no nosso coração e na nossa vida. Porque talvez aqui eu não tenha todas as condições que eu gostaria de ter, talvez aqui eu não tenha todos os bens que eu gostaria de ter, talvez aqui eu não tenha a casa que eu gostaria de ter, mas eu posso ter no meu coração uma certeza e uma convicção. O destino da minha vida se dará nas mansões celestiais. E não existe nada que possa ser comparado a essa realidade. Percebe que já na saudação salta aos nossos olhos a característica daquela igreja, a condição daquela igreja. O apóstolo Pedro está escrevendo a igreja. E que igreja é essa? A igreja que é peregrina. A igreja que é forasteira, a igreja que está dispersa, a igreja que sofre perseguições, a igreja que sequer, em alguns momentos, terá o direito de amar esse mundo, porque não deve assim fazê-lo. Esse não é o nosso objetivo enquanto igreja. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ter isso de forma assim, muito clara na nossa mente, no nosso coração, para que nós não venhamos a nos acomodar. O forasteiro é aquele que vive sem aquele conforto, né? O forasteiro é aquele que vive, talvez, e dependendo aqui, especificamente aqui, nessa situação, vive até sobressaltado a qualquer momento, não é? A qualquer momento, os agentes do Império Romano poderiam chegar.
prender aqueles cristãos, destruir a vida. É alguém que tem a casa, que limpa a casa, que arruma a casa, que ajeita a casa, que gosta de estar na sua casa, mas ele sabe que aquilo é passageiro. E todos nós sabemos o quão passageiro é essa vida. Quando eu digo quão passageiro, estou falando de como é rápida a nossa existência. Talvez o Apolo, o Davi, a Júlia, o Mateus não consigam compreender isso, pela pouca idade que tem. Quando a gente passa dos 40, quando a gente vai chegando nos 50, e a gente começa a fazer uns cálculos, né? Poxa, eu sou pastor há 20 anos, 20 anos já. Pô, já tem 30 anos que eu me formei. É como se a gente tivesse aquela curva, né? A ascendente. Nós já chegamos mais ou menos no meio. E a perspectiva agora é a descendente. Se antes você calculava e projetava e planejava e pensava em coisas que você poderia realizar, né, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos, dependendo da idade que você tem, você não pode mais fazer essa projeção. Nós sabemos disso. Meus amados irmãos, a igreja, na sua relação com o mundo, ela precisa compreender: nós somos forasteiros. Vamos voltar ao texto, porque nós aprendemos de uma outra verdade. Eu falei da condição da igreja em relação ao mundo. E qual é a condição da igreja em relação a Deus? É a relação horizontal. E nessa relação vertical, qual a nossa condição enquanto cristãos, enquanto igreja, em relação ao nosso Deus? Aí nós vamos encontrar, tanto no verso 1, como no verso 2, algumas palavras que são extremamente interessantes. Tem uma que se repete 2 vezes. Veja, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Versículo 2, eleitos, mais uma vez a mesma expressão. Veja, escolhidos, predestinados, eleitos de Deus. E aí nós vamos ver aqui, eleitos, santificados. Essa outra expressão, não é? Que fala da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Entendo aqui como uma clara alusão à justificação. Aqui é uma alusão ao ritual do Velho Testamento, do sangue dos cordeiros, dos sacrifícios que eram feitos. E aqui o sangue não é mais o sangue daqueles cordeiros do Velho Testamento, mas é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos que é através do sangue do cordeiro que nós somos justificados diante de Deus. Justificação, eleição, santificação. O que são isso, irmãos? Que nomes são esses? Que doutrinas são essas, senão pontos e partes daquilo que nós chamamos de salvação? Então, o apóstolo Pedro está pregando para a igreja, mas essa igreja, ela é composta por pessoas salvas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu compreendo que na minha relação com o mundo eu sou peregrino, eu sou forasteiro, mas eu compreendo também que na minha relação com o meu Deus eu sou salvo. Eu tenho convicção da minha salvação, eu tenho certeza da minha salvação, não por uma arrogância pessoal, não porque eu seja bom demais, porque nós estamos falando de pessoas pecadoras, mas eu posso ter essa convicção no meu coração, porque eu, pela fé, compreendo que Cristo deu a sua vida por mim. Nós estamos falando de uma igreja que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos falando de um povo que era morto, que era crucificado, que era apedrejado, que era trucidado pelas feras no Coliseu Romano, mas um povo que era salvo, que podia ter esperança, que podia nutrir no seu coração a certeza de que mesmo perdendo esta vida, eles haveriam de desfrutar da vida eterna. E eu pergunto, será que essa palavra é importante para nos admoestar, para nos exortar, ou até mesmo para nos animar nos momentos de tristeza, nos momentos de perseguição, nos momentos de angústia? Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida. E ele está identificando nessa igreja pessoas salvas.
É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, nós podemos perder essa vida, mas a vida eterna nós não podemos perder. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu identifico em vocês, salvos do Senhor Jesus, eleitos. É uma salvação que não depende de nós, é a salvação que é fruto da escolha de Deus. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm dificuldades com esse ensinamento bíblico a respeito da eleição. Eu, de forma muito particular, com as devidas vênias a quem enfrenta dificuldade, entendo que esse é um dos ensinamentos mais preciosos que nós temos na palavra de Deus, porque nos mostra o quanto Deus de fato nos ama, nos mostra que nós não somos, não éramos absolutamente nada. O que é que nós somos, irmãos? Lembra da música que nós cantamos? Logo eu, o que é que eu sou? Nós somos pó e cinza, nós somos pecadores, nós somos criaturas frágeis. Hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos nos deparar com a situação em que os nossos dias estarão contados. O que é que eu e você temos feito para que a gente hoje possa dizer aqui, não é, com orgulho, com algum tipo de soberba, dizendo que não, nós somos santos demais e nós somos tão bons que nós merecemos a salvação? Será que alguém aqui pode dizer que merece a salvação? Eu particularmente não posso afirmar isso jamais. Eu sou um miserável pecador e não falo isso com falsa modéstia, não. Eu estou falando isso porque essa é a mais pura realidade. Mas apesar de mim, Deus me escolheu. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Não é motivo para não compreender. Talvez não compreenda quem queira controlar, quem ache que é o que não é, quem pense que é o que não é, quem, ao invés de se ver como barro, imagine-se como oleiro, quando na realidade todos nós sabemos que somos simplesmente vasos nas mãos do oleiro. O oleiro é ele. Quem escolhe como o vaso deve ser feito e deve ser usado é ele. Meus amados irmãos, essa é uma palavra que também deve trazer conforto ao nosso coração, no sentido de que se Deus nos escolheu, eu volto para Romanos, aquele texto de Romanos é muito precioso para nós. Se Deus nos escolheu, se Ele nos elegeu, se o nosso destino foi traçado pelo próprio Deus, o nosso destino final, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos roubar das mãos de Deus? Quem é mais do que Deus? Nem a gente mesmo pode. A graça, meus amados irmãos, quando nos atinge, ela é simplesmente irresistível. Nós não podemos conter o poder de Deus, não existe ser humano que possa conter o poder de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque se nós fôssemos depender das nossas forças, nós estávamos acabados. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós dependemos dEle. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos escolheu. Mas Ele nos escolheu para a santidade de vida. A ordem da salvação, os passos, a etapa, o conjunto é formado por várias situações, por várias ações. O texto diz que nós fomos escolhidos para a obediência. Veja, irmãos, que nós estamos diante dessa perspectiva. A obediência é cumprir a ordem de Deus. Cumprir a ordem de Deus é lutar contra o pecado. O pecado é o velho homem e o novo homem, né? A velha criatura e a nova criatura, lutando constantemente. E aí, quando nós lutamos contra o pecado, quando nós lutamos contra o velho homem, nós estamos produzindo uma vida mais santa diante do Senhor, mais digna. E o passo para isso não é algo subjetivo. Lembra-se que eu falei hoje pela manhã, que o Senhor Jesus demonstra na sua liderança, de forma prática, aquilo que Ele então quer
fazer, quer ensinar. Lembra que eu disse que o amor de Jesus foi demonstrado na prática, que o amor não é apenas um verbo para ser, não é conjugado, mas é um verbo para ser executado e exercido na nossa vida diariamente, constantemente, a cada momento. A vida cristã, meus amados irmãos, não é algo que está no campo das ideias, não é algo que deve ser vivenciado no campo da teoria. Como buscar uma vida santa? O caminho está posto. Eu diria que é um caminho simples do ponto de vista do que a gente precisa fazer. Eu diria que é difícil porque a gente está nessa luta. Velho homem, novo homem. Mas qual é o caminho? O caminho da obediência. Então, se a palavra de Deus diz é assim que tem que ser. Quanto mais você obedecer, mais feliz você será. Lembra-se do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Pecado, em outras palavras, é desobediência. Então, qual é o contrário do caminho do pecado? Qual é o caminho da santificação? É o caminho da obediência. Veja, eleitos em santificação do Espírito. E essa informação, santificação do Espírito, ela é muito interessante e importante, eu vou chegar nela, mas apenas para enfatizar aqui, para a obediência. É a prática, é o dia a dia, é o cotidiano, o que é que Deus fala, como eu devo me portar. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de ética. Mas veja, nessa santificação nós temos a figura aqui do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Por quê? Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Qual foi o objetivo desse poder que a Igreja recebeu? Para testemunhar. Como é que testemunhamos? Obedecendo, fazendo o que é certo, custe o que custar. Uma das características do cidadão do céu está lá no Salmo 15, eu sempre lembro desse verso. Na minha vida, ele é um daqueles versículos que está assim, diante de mim, para quando eu pensar em fazer uma coisa errada, eu lembro disso. É aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que é que significa isso? Se eu dei minha palavra, eu tenho que cumprir. Mas se você tomou o prejuízo, tome o prejuízo. Uma das características do cidadão do céu é que ele arca com prejuízo, mas ele não arreda o pé da verdade. Eu estou falando de integridade de caráter. Os irmãos percebem isso? Não. Eu estou falando de honestidade. E isso se dá a partir do momento em que nós obedecemos à vontade de Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu sou salvo. Porque eu fui eleito. E eu fui eleito para as boas obras. Para a obediência. Mas e a dificuldade de fazer isso? A dificuldade de fazer isso é suprida pela santificação do Espírito Santo. A partir do momento em que eu sou salvo, hoje eu posso dizer, eu posso não pecar. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, eu não podia não pecar. Depois da ação do Espírito Santo de Deus, eu posso não pecar, de modo que vamos pecar, mas isso não pode ser uma desculpa para que a gente viva uma vida de desobediência. Para que a gente viva uma vida longe dos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas a carne é fraca, será que eu não sei que a carne é fraca? Você vai ensinar para mim que a carne é fraca? Todos nós sabemos, não é carne não, nós somos fracos. Porque, meus amados irmãos, existe uma feridazinha que sempre está tentando nos derrubar, nos destruir, chamada pecado. E que precisa ser encarado como pecado. Veja, mesmo em meio às lutas, às perseguições, você pode dizer, poxa vida, mas Pedro vai fazer esse tipo de ênfase. Ele podia estar dizendo àqueles irmãos, olha, você nasceu para ser feliz, você vai ser vitorioso, não é? Vamos pensar positivo, palavras positivas. Não. Obviamente que ele vai falar de tudo isso, obviamente que ele vai agir numa perspectiva extremamente positiva, mas ele está deixando claro para aquelas pessoas
que eles são eleitos e que eles precisam buscar uma vida de santidade através da ação do Espírito Santo de Deus. Está aí, santificação do Espírito. Há uma interação dentro da ordem da salvação. Eu vou chamar de etapas, mas não necessariamente, me foge o termo aqui teológico mais preciso para isso. Cada parte, né? Cada um desses momentos da nossa salvação é de exclusividade de Deus. Deus elege de forma... É uma ação dele. O termozinho que a gente usa para isso é monergismo. A justificação, ato exclusivo de Deus, nós não interferimos nisso, não é? A conversão, ato exclusivo de Deus, nós não interferimos nisso. Mas na santificação, pela primeira vez há uma interação entre o homem salvo e a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, não é monergístico, é sinergístico, há uma sinergia de forças. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos fraquejando, porque vocês imaginam, veja, o apóstolo Pedro está sendo muito prático, vocês imaginam esses irmãos aqui lá na Ásia Menor, de repente com uma espada no pescoço, não é? Dizendo assim, ou você nega a Cristo, ou você vai ser morto. Uma coisa é a teoria, uma coisa, não é o mundo das ideias, outra coisa é quando vem uma tentação como essa. Uma coisa é quando a gente diz, poxa, eu vou ter um prejuízo financeiro, e aí? Fala a verdade ou minto? Você já viu alguém dizendo assim, olha, eu estava em determinada situação e eu não tive o que fazer, eu tive que mentir. Eu já vi várias pessoas dizendo assim, olha, eu fui parado lá numa blitz, e aí eu fiz um cálculo rápido, entre pagar um suborno a um agente público e pagar a multa era mais cara. Então, eu decidi pagar o suborno. Essa não é uma característica do cidadão do céu. Essa não é uma característica daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas é difícil. Mais uma vez, eu sei que é difícil. Mas é no momento da dificuldade que a ação do Espírito Santo de Deus fortalece o nosso coração. E a gente precisa fazer o que é certo, irmãos. O que é errado e ponto. E o ponto aqui não é ponto continuando, não, é ponto final. O que é certo e, mais uma vez, ponto. Ou então, nós vamos relativizar a palavra de Deus. Ou então nós vamos relativizar a existência de uma verdade que é e que deve ser absoluta na nossa vida. Mas a igreja cristã não age dessa forma. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos cristãos que estavam lá sendo perseguidos, não estavam como nós estamos hoje aqui, no ar-condicionado, maravilha, né? Na belíssima cidade de Maceió, passeando pelas praias, tendo a comidinha todos os dias na nossa mesa, tendo uma cama confortável para dormir. Não, ele está falando para pessoas que estavam fugindo, que podiam ser mortas a qualquer momento. Mas mesmo para essas pessoas ele está dizendo, lembrem-se, vocês são salvos. Qual é a nossa relação diante de Deus? Nós somos salvos. Qual é a nossa relação diante do mundo? Forasteiros, peregrinos. Qual é a nossa relação diante de Deus? Salvos, eleitos, santificados. O texto vai falar aí, meus amados irmãos, essa expressão aí, né? A aspersão do sangue de Jesus Cristo. É como eu falei já introdutoriamente aqui, me remete à prática lá do Velho Testamento, do sangue, né? Dos animais aspergidos. Então eu estou pensando aqui no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu estou pensando na justificação, no preço que precisou ser pago. Porque Deus é justo. E a nossa salvação não se deu para nós, ela foi de graça. Mas alguém pagou o preço por ela. E quem pagou esse preço? Cristo Jesus. E como esse preço está sendo pago? Qual foi a forma que ele pagou? Ele deu a sua própria vida. O seu sangue foi derramado. Então não é um preço qualquer. Será que existe uma forma de pagar uma dívida mais, vamos dizer assim, mais intensa?
Será que existe preço para colocar nisso? Quanto vale uma vida? E o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele deu a sua vida por mim e por você. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, vocês são eleitos, não esqueçam, vocês podem até morrer sob o poder do Império Romano, vocês podem até morrer sob o poder de uma perseguição feroz, mas não esqueçam, o sangue de Cristo foi derramado por vocês. E a mesma palavra, meus amados irmãos, continua sendo eficaz, oportuna e eficiente para os nossos dias. Seja lá a perseguição que você sofrer, seja lá a situação que hoje, século 21, você enfrentar, não esqueça disso, meu irmão. Eu preciso dizer isso para você nessa noite, não esqueça disso. Cristo morreu por você. Ele derramou o seu sangue, precioso sangue, na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus deu a sua vida por nós. Cristo entregou-se por nós. Relação com o mundo, na relação horizontal, somos forasteiros e peregrinos. Vertical, somos salvos. Na relação conosco, consigo, eu enxergo um pouco dessa relação aqui, especialmente na palavrinha paz. Essa saudação era muito comum nas cartas, tanto Pedro como principalmente Paulo. Em algumas cartas, Paulo inclusive não falava só graça e paz, ele usava também a expressão misericórdia. Essa expressão paz aqui, irmãos, é a famosa expressão hebraica shalom, a paz de Deus, algo que os primeiros cristãos compreendiam muito bem. E se existe alguém que sabe o significado de paz, é o judeu. Será que existe nação, será que existe povo que tenha sido mais perseguido, que tenha enfrentado mais lutas ao longo da história? Me parece que não. Nós vivemos em paz, numa relativa paz nos nossos dias. A gente só vai saber, porque a vida é assim, irmãos, a gente só sabe o real valor de determinadas coisas quando nós perdemos. A saúde não é assim? Eu lembro que quando eu estava no IBN, olha os cálculos aí, né? Há quase 30 anos atrás, né? A gente fez uma viagem missionária. Eu tocava no conjunto de sinos, eu não sei se vocês já viram um conjunto de sinos. Tem um coral do IBN, né? E nós fizemos uma viagem missionária pelo interior do Nordeste. Nós saímos de Garanhuns, o IBN fica em Garanhuns. O ponto mais distante que nós fomos foi Picos, no Piauí. A cidade mais quente que eu já fui em toda a minha vida, tá certo? E nós fizemos essa viagem num período que tinha, assim, muita seca. Eu lembro de algumas cidades que a gente até deixou de ir, porque a igreja não tinha como receber. Aquele grupo eram umas 20 pessoas, 30 pessoas, fomos no ônibus. Algumas igrejas não podiam receber a turma do Instituto porque simplesmente não tinha água para oferecer para um banho. Então, algumas igrejas a gente cancelou. Eu lembro de algumas igrejas que a gente foi no interior da Bahia que não tinha água normal, potável para beber. Era água salobra. E às vezes a gente precisava ir atrás de uma água mineral. Agora imagina quem mora ali e que precisa bancar isso. Por que eu estou contando essa experiência? Porque na época que eu morei em Garanhuns, lá no Instituto Bíblico, até hoje tem poço, e o poço é água mineral. É quase que um sacrilégio você dizer a quem mora num sertão brabo que você está tomando banho com água mineral. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E talvez muitos dos que estão me ouvindo aqui não tenham a noção do que eu estou falando, porque só vai dar valor à água quem vai passar pela seca. Enquanto a gente não passar pela seca, a gente não dá valor à água. A gente vai ter lá o chuveiro correndo, a mangueira correndo, a gente vai estar lavando calçada com água tratada, dentre outras coisas. Veja, meus amados irmãos, o povo judeu sabia o significado da palavra paz, porque eles conviviam com a guerra. E o que
O que é que o apóstolo Pedro está aqui, então, na sua saudação, afirmando? Na realidade, para mim, aqui é muito mais do que a saudação. É quase como se fosse uma bênção. Aquela bênção que nós pedimos, né? Pai, bênção, pai, bênção, mãe, Deus te abençoe, né? Às vezes, um irmão ou outro, quando vai viajar, quando vai fazer alguma coisa na igreja, aí me avisa assim, pastor, estou viajando, eu faço questão de dizer, meu irmão, Deus te abençoe. Vá com minha bênção. Não é que eu seja nada demais, não. Mas nós precisamos fazer isso uns com os outros. Receber essa palavra é algo que traz alento ao nosso coração. Não é nada místico, não. Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas aqui é quase como que uma bênção. É o desejo, para que esse desejo se torne a realidade. E qual é o desejo de Pedro para aqueles irmãos? Tenham paz, mesmo em meio à adversidade. Como isso é possível? Aí talvez o segredo esteja na primeira palavrinha, porque ele diz assim, graça e paz. Graça, irmãos, é o favor que nós recebemos da parte de Deus, que nós não merecemos. Quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender o que Davi, quando estava lá no deserto de Judá, escreveu, está registrado lá no Salmo 63, no verso 3. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, por esta razão, os meus lábios te louvam. Se o cristão tem consciência de que a graça de Deus que o atingiu é melhor do que a vida, ele vai ter paz em meio às perseguições. Ele vai ter tranquilidade no seu coração em meio às perseguições, vai. Já percebeu como existe gente desesperada nos nossos dias? O desespero, a angústia. Cada vez mais crescem, não é, irmãos? Essas síndromes, essas doenças, às vezes afetando o próprio corpo, doenças autoimunes, fruto desse coração angustiado, dessa mente atribulada, não é? O mundo que vive sob uma paz química, tire a química e não sei o que é que vai ser do mundo. O que Deus tem para mim e para você é uma paz que vai para além dessa realidade. Não é fácil. Eu me lembro agora, não sei quantos gostam de assistir animação, desenho animado. Eu não sei se foi o segundo ou o terceiro livro, o terceiro filme do Panda. Como é o nome daquele desenho? Obrigado, Davi. Kung Fu Panda. Que ele faz aquelas manobras lá com aquelas bolas de fogo, com os tiros. E o mestre Shifu conseguiu no máximo fazer uma manobra com uma gotazinha de água que estava caindo numa folha, porque o grande segredo, obviamente, que a gente não acredita nisso. Mas só para que os irmãos compreendam a ideia da paz interior, é você achar a paz interior. E o mestre, já velhinho, não conseguia achar a paz interior, e o tal do Panda lá, novo ainda, já estava em paz, porque era um cara bem resolvido. Eu estou diante de uma batalha, é tiro de todo lado, é aflição, é angústia, mas eu estou bem resolvido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que um dia a graça de Deus atingiu a minha vida, transformou o meu coração, e quando isso se torna uma realidade, eu serei preenchido, inundado de uma paz, do shalom, da paz do Senhor na minha vida, de uma forma maravilhosa e impressionante. Eu convido você a se apropriar dessa paz. A partir do momento que você compreender que a graça de Deus atingiu a sua vida, saiba disso, não existe nada que pode separar você do amor de Cristo. Saiba que mesmo que você perca essa vida, a vida eterna está garantida. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Redentor vive. E sabe por que o nosso Redentor vive? Porque Ele matou a morte. Cristo venceu. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Pedro, numa simples saudação, traz revelações fundamentais a respeito da condição da igreja.
Qual é a nossa condição enquanto igreja? Cristãos, servos de Deus. Em relação ao mundo, não esqueça disso. O que é que nós somos aqui? Forasteiros, peregrinos. A nossa relação enquanto igreja, cristãos com Deus, o que é que nós somos? Salvos. E a relação pessoal? É a relação de paz. É a relação da autoestima. É a relação de alguém que mesmo diante das lutas e das dificuldades, consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que depois da tempestade vem a bonança, sabendo que Deus vela por nós, sabendo que Ele dá aos seus amados enquanto dorme, sabendo que Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém e amém. Vamos cantar.